Olha só o que a Bíblia diz sobre o dízimo, e eu tenho quase certeza que você não sabia. Claro que você sabe que o dízimo é a 10ª parte do salário, o rendimento, ou de tudo que você ganha, que você contribui para que a igreja, idealmente, use no sustento do templo, nas obras sociais, de caridade, na educação religiosa, atividades assim. Mas você já ouviu falar sobre a lei do dízimo? E eu não estou falando do texto amplamente divulgado de Malaquias, onde se fala de se levar todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Eu estou falando do texto de Deuteronômio 14, do verso 22 ao verso 29. Eu convido você a acompanhar essa leitura. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente que a cada ano se colher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão longo que não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor escolher, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, e come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte ou herança contigo. E ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Olha só, de acordo com esse texto bíblico, o dízimo é multidimensional. Ele tem várias aplicações e nós podemos perceber aqui pelo menos 4 dimensões que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês. Primeiro é a dimensão espiritual litúrgica. O texto diz: perante o Senhor teu Deus, ou seja, a entrega do dízimo tinha uma dimensão de culto. Não era apenas o pagamento de uma mensalidade, um carnê mensal da igreja que você está ali rigorosamente pagando. Tinha um componente de alegria, mas não uma alegria comum, uma alegria de generosidade e um aspecto também de despreendimento material e adoração. Olha que o texto diz que todo o povo de Israel, naquela época, eles deviam recolher o dízimo, e isso era feito anualmente, porque era a época da colheita. Então, todas as famílias pegavam 10% do que possuíam, fossem ricos ou pobres, 10%, e reuniam-se numa grande cerimônia e grande celebração e um grande banquete. Todo mundo juntava 10% da sua safra e levava para o mesmo lugar para eles comerem conjuntamente. Pessoas viajavam longas distâncias para se encontrarem e comerem juntos o dízimo. Parte daquela comida era tão grande a quantidade que eles usavam para abastecer os depósitos do templo, para que servissem também aos levitas, porque os levitas não tinham propriedade, eles não plantavam ou colhiam, e também para atender pessoas carentes e necessitadas. Mas, além disso, a cada 3 anos as pessoas deveriam recolher os dízimos e deixá-lo às portas. Veja só, havia uma ação social aí. A cada 3 anos as pessoas, viúvas, órfãos, estrangeiros, imigrantes, que não tinham propriedades ou que tinham carência, não tinham um provedor, como a viúva e o órfão, por exemplo, podiam recolher a comida que ficava à porta dos dizimistas, sem a vergonha ou embaraço de ter que mendigar ou pedir. Isso era feito para que houvesse uma distribuição social. E havia um componente fantástico que eu acho, que é o que Deus permitia, que se a pessoa morasse longe, né, para levar sacas de trigo, de milho, bois,
por uma distância muito longa, ela podia vender na sua cidade essas propriedades, esses bens, e levar o dinheiro até o local onde haveria o culto e ali comprar, veja o que diz o texto, tudo o que desejar a tua alma, inclusive vinho, aquilo que ele quisesse comer junto com os irmãos. Só uma coisa não podia ser feita, era comer sozinho. Então, existe essa dimensão de adoração espiritual, existe também uma dimensão didático-pedagógica. Paulo Freire, um conhecido professor e criador da chamada pedagogia do oprimido, criou essa pedagogia e Deus criou uma pedagogia também, a pedagogia do alimentado, porque diz o texto, para que aprendas a temer ao Senhor. Que coisa fascinante aprender a temer ao Senhor comendo, né? Todo mundo recolhia os seus dízimos, os seus 10%, a sua safra, e fazia uma refeição comum. E Deus diz que isso faria com que eles aprendessem a temer ao Senhor. Temer no sentido de reverenciar, de ter consideração. Hoje, infelizmente, em muitas igrejas, o dízimo é recolhido na base do medo, não do temor. Se você não contribuir, o diabo vai tomar os seus bens. A enfermidade vai vir sobre a sua casa, você não vai prosperar, você não vai ter Deus não vai te abençoar, a maldição vai estar sobre a sua casa. Todas essas frases são ditas e é muito comum ouvir isso em igreja, mas o que Deus diz é, contribua para aprender a me temer. Há também um outro elemento, não é que Deus queira que você fique 10% mais pobre, Ele quer que você fique 100% mais grato. E isso acontece quando você contribui, sabendo que todos vão contribuir e que todos vão participar da contribuição de todos. Esse aspecto de juntar as pessoas em torno da mesa traz a outra dimensão que eu gostaria de abordar, que é a dimensão comunitário-festiva. Havia um congraçamento. A refeição era uma forma de trazer pessoas para junto do templo, de maneira que eles estivessem em contato uns com os outros. Isso é muito importante para você criar uma ideia de unidade, de coesão numa comunidade, atividades conjuntas. E isso acontecia anualmente, como essa festa de celebração da colheita, que era feita com os dízimos. O texto diz, come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua família. É interessante isso, comer perante Deus e alegrar-se, né? Veja de novo que existe a dimensão de culto e de reverência, nada associado à dor, ao sacrifício, que é normalmente associado à questão de dar o dízimo, sempre com a mentalidade de sofrimento ou de sacrifício. Então, imagine a situação de poder ter o pobre comendo do filé mignon do rico, o rico também se satisfazendo com o pão do pobre, né? Os ovos da galinha do irmão Jacó, com o filé mignon do irmão Baraque, né? Com o vinho que o irmão Ananias trouxe, tudo isso compondo uma mesa para participação comunal. E existe a dimensão social. A Bíblia também fala que o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que eram pessoas sem posses ou que haviam perdido suas posses, no caso de pessoas que eram imigrantes, haviam deixado suas terras, ou órfãos e viúvas, ou levita que não possuía herança, né? Essas pessoas também tinham acesso a esse benefício, participavam dessa refeição e a cada 3 anos, como eu falei, eles tinham ao seu dispor, na porta das casas, o acesso ao alimento, para que eles pudessem se servir e se nutrir, talvez ali com uma provisão suficiente para os anos seguintes, até que viesse o próximo período de dízimo. E por fim, e eu acho que muito significativo, existe uma recompensa em tudo isso. Veja que o texto no final fala sobre uma bênção que Deus daria àquelas pessoas, diz que para que o Senhor abençoe a obra das tuas mãos em tudo o que fizerem. Essa bênção da prosperidade está associada justamente com o texto em que se fala sobre deixar o dízimo às portas. É justamente na parte em que fala sobre
abençoar as pessoas que não tinham posses, que o texto fala sobre a bênção de Deus. O estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Muito tremendo esse aspecto social, e da própria bênção de Deus está relacionada a essa questão de ajudar o próximo. Minha oração é para que a igreja volte às raízes e redescubra essa multidimensionalidade do dízimo, de maneira que essa contribuição tenha sempre esse elemento de adoração, de alegria, de desprendimento, de comunidade e de ação social.